o simbolismo da música do teatro kabuki e o cinema de fantasmas do Japão. Seminário de Akio Filmes. O artigo de Demia Garcia, O simbolismo da música do teatro kabuki e o cinema de fantasma do Japão, nos leva a conhecer sobre a origem dos cinemas japoneses, trazendo detalhadamente a história dos teatros de antigamente. Em sua cultura, os japoneses possuem uma relação particular com espíritos e fantasmas. Consequentemente, há uma relação direta entre a escritura sonora dos filmes de fantasmas japoneses com as tradições do famoso teatro kabuki. Existem muitos códigos musicais e sonoros dentro do teatro kabuki, que são utilizados para a construção da escritura sonora dos filmes. Neste seminário, iremos mostrar esses termos e analisar a importância desses sons para a época. Vamos começar falando sobre o kabuki. O kabuki é uma espécie de teatro japonês que se originou no final do século XVI, por Izumo no Okuni. Kabuki significa canto, dança e habilidade, o que é popularmente dito como a arte do canto e da dança. A característica marcante dessa espécie de teatro é a beleza do espetáculo e a extinção de atrizes. Apenas pessoas do sexo masculino participavam do kabuki e encenavam qualquer tipo de papel, até mesmo os femininos. Outra característica forte do kabuki é que os repertórios são extensos e acumulativos. Os palcos utilizados para a apresentação kabuki são mais baixos e mais largos que os palcos convencionais, e as cortinas são feitas em algodão vermelho ou verde com preto. A música se faz presente em todo momento e até mesmo no momento dos monólogos utilizam a música de fundo. Foi a partir do teatro kabuki que os cinemas japoneses foram originados. Sua presença foi indispensável para o desenvolvimento da arte cinematográfica. Inicialmente, o cinema japonês era apenas o teatro filmado. Havia uma câmera fixa instalada para gravar sem interrupções. Assim, os dubladores na sala de projeção se dividiam para recitar os diálogos. Shozo Makino foi o primeiro diretor e produtor de cinema japonês. Ele era proprietário de uma companhia de teatro kabuki, realizando os primeiros filmes Shambara, que são filmes de sabre japoneses. É muito comum nos filmes japoneses de 1950 a 1970 a presença de instrumentos tradicionais. Existem dois tipos de conjuntos musicais no kabuki: o debayashi, quando os músicos tocam instrumentos em cena, e o kagebayashi, quando eles estão escondidos do público. O teatro é constituído por muitos códigos musicais, funcionando normalmente em fragmentos sonoros, rítmicos ou melódicos. Houve uma época no Japão em que a iluminação era muito problemática nos teatros, e os códigos sonoros ajudavam os espectadores a compreender melhor as cenas. Os músicos se utilizavam disso para identificar personagens e, consequentemente, sua natureza, além de apresentar situações ou informar momentos de transição. Muitos efeitos sonoros simples podem sugerir que está chovendo ou está até nevando, como também quando um personagem nobre entra em cena, a chegada de um fantasma ou algo sobrenatural. Essas células são chamadas de narimono, que pode ser entendido como coisa que soa. O compositor de narimono é chamado de sakucho, que é o sound designer. Uma enorme quantidade dessas células, porém, 4 são consideradas muito importantes e estão presentes em vários filmes de fantasmas. 1. O netori, uma flauta que anuncia a aparição de um fantasma. 2. O dorodoro, uma percussão. 3. O odaiko, para acontecimentos sobrenaturais. 4. O honsurigane, um sino que marca momentos ligados à morte. Toda essa linguagem simbólica de música e sons do kabuki foi recuperada pelo cinema japonês, influenciando sua escritura sonora, principalmente em filmes de fantasmas. Kenji Mizoguchi, famoso diretor no cinema japonês, utiliza em seus filmes a música japonesa, a percussão e a batida junto com a orquestra. Porém, não somente como música de acompanhamento, mas também objetivos dramáticos, retomando muitas vezes o processo sonoro do teatro tradicional japonês. Mizoguchi não só fez filmes de fantasmas, ele trazia características dentro da história muitas vezes humanistas, considerado como a representação de uma vida que incluiria necessariamente
o sobrenatural de forma harmoniosa, onde os fantasmas fazem parte do cotidiano dos personagens, pois lá no Japão, o realismo e o sobrenatural andam lado a lado, devido à sua cultura. Em seu filme Sancho Dayu, é contada a história de duas crianças que foram sequestradas e separadas da mãe, para se tornarem escravas de Sancho. Com o sacrifício de sua irmã, o filho Zushio consegue escapar do cativeiro e volta à ilha onde viveu sua mãe. Lá, todos diziam que ela havia morrido em um tsunami que atingiu a praia em que ela morava. Caminhando na praia, Zushio encontra uma velha mulher cega e acredita ser sua mãe. Nesse instante, um fundo musical de cordas preenche a cena e a flauta chorosa de Nettori provoca a suspeita de que ela está morta e que, na verdade, o garoto acaba de encontrar o fantasma de sua mãe. Outro filme que utiliza os narimono é a história de Oiwa, uma heroína que é desfigurada e assassinada pelo seu marido samurai. Ela então acaba virando um espírito vingativo, e a cada aparição sua ouvimos um Nettori e tambores de Dorodoro, deixando claro a utilização dos narimono em filmes de fantasma. Há também outros termos de diferentes tipos de filmes, como o Kargan-eiga, que são os filmes de histórias de fantasmas que derivam, ou de peças de teatro tradicional japonês, ou de histórias e contos populares. Eles, portanto, desapareceram nos anos 70. Os oishimas são códigos sonoros clássicos do teatro tradicional nas manifestações do fantasma e do personagem. E temos também o Inshin-shiro Ikebe, que é o que utiliza instrumentos tradicionais que marcam bastante a presença dos espíritos. Em 1990, aparece uma nova onda de cinema de horror no Japão, o J-horror, que deu uma nova vida aos filmes de fantasma. Um dos maiores diretores japoneses, Akira Kurosawa, estreia Yumi, que é uma série de curta-metragens autobiográficos que contam os sonhos que o diretor teve ao longo de sua vida. Na série, são utilizados instrumentos tradicionais para marcar a presença dos espíritos, sobretudo a flauta. Um episódio importante, chamado A Tempestade, mostra a presença de um fantasma mulher do folclore japonês. Quando ela aparece, todos os sons param, entrando apenas o Nettori, mas a flauta é substituída por uma voz lírica, cantando a melodia e anunciando a presença do fantasma. Essa mudança é muito significativa, pois mostra uma espécie de modernização do fantasma japonês, representada pelo J-horror. O narimono continua presente, mas não em formas de instrumentos da música tradicional japonesa. Hoje em dia, eles são integrados na composição e no sound design como uma camada suplementar, que não tem a função de trazer uma informação como no teatro kabuki. Os Kaidaneiga abandonam os fantasmas de kimono que emergem de um pântano, surgem de uma lanterna ou aparecem em frente a um templo. Porém, ocorrem inspirações para um reaparecimento dos fantasmas em um contexto contemporâneo, em escolas, metrôs, parques e também fotos espíritas, assim como o uso de lendas urbanas adaptadas à sociedade moderna. Até que chegou, mais pra frente, a época do J-horror abandonar também os instrumentos tradicionais, optando assim por uma sonoridade mais moderna e um desenho de som mais elaborado. Era importante não ter uma melodia durante, pois no filme de horror ela se destaca e chama a atenção do espectador, e para eles a música tinha que ser um papel de efeitos sonoros. A conclusão de tudo isso é que o processo geral de como a imagem, o som, o cinema e os espetáculos no Japão foram se construindo e aperfeiçoando os principais meios de variedades formas de fazer um show, tanto no teatro quanto depois no cinema. É claro e específico o quão diferente a cultura oriental é do resto ocidental. A utilização desses narimonos, presentes em quase todos os filmes de horror japonês, devido à tamanha influência que esses códigos exerceram e exercem ainda no imaginário sonoro do cinema, refletiram na criação e no desenvolvimento do som, e trouxeram assim diversas dinâmicas diferentes que poderiam ser utilizadas e aprendidas por todo o ramo audiovisual. É visto também a importância do som nas obras audiovisuais, já que tanto códigos quanto sinais, trilha sonora e melodia acabam trazendo ao telespectador mais sentimento e imersão ao assistir uma peça ou um filme. Portanto, mostrou-se que vale a pena adquirir novas habilidades e conhecimentos vindos de outras culturas, até porque sempre acabam descobrindo novos jeitos de se realizar um projeto, além de mostrar a sua importância para o desenvolvimento da comunicação.